Na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, vamos estar lendo dos versículos 1 até o versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8, exortação à prática da santidade. O nosso tema hoje é santificação. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que devíeis agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. De Sardes, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Santo Espírito, ou o seu Espírito Santo. Amém? Pode sentar. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra lida, por essa porção da palavra, Pai. Entendemos, ó Deus amado, que este é o objetivo maior do cristianismo, tornar o homem santo. Esta é a função do Espírito Santo, é nos tornar santo, ó Deus, para Ti, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, Senhor Deus, que é poderosa, que é viva e eficaz. Ó Deus, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, e me use para a glória do Teu nome, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, com a consciência de que precisamos a cada dia nos santificarmos cada vez mais para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Quem ainda está de pé, pode sentar. Santificação. O que é santificação? Santificação é o ato ou o processo de se tornar santo. A santificação é realizada na vida do salvo, pela ação do Espírito Santo. Irmãos, existe muitas vezes em nosso coração, na nossa mente, na mente humana, um medo de declarar que somos santos, né? Um medo de dizer, eu sou santo, porque a gente, de certa forma, esse termo é pejorativado, né? Ele tem uma conotação pejorativa na boca de algumas pessoas, principalmente na boca dos ímpios. Quando a gente tenta se resguardar do pecado, aí a pessoa diz logo assim para a gente, você é o santo. Aí a gente erroneamente diz, não sou santo não. Mas é para isso que nós vivemos. Nós fomos chamados para a santificação. Mas a gente tem medo de dizer que é santo. Por quê? Justamente por causa da maneira pejorativa que é tratado esse assunto. Mas o que é ser santo? Ser santo significa ser separado. A palavra santo, obrigado, meu amado. A palavra santo significa separação. Separação de quê? Separado de quê? Separado para quê? Separado por quem? Ou para quem? Somos separados do pecado. Para quem? Para Deus. Por quem? Pelo Espírito Santo. Para realizarmos as obras de Deus, para nos aproximarmos de Deus, para vivermos uma vida na presença de Deus. A santificação, para nós, é uma necessidade. E nós vamos estar estudando aqui alguns pontos para elucidarmos isso aí, para tirarmos qualquer dúvida, né? E que você não tenha medo de dizer, sim, eu sou santo. Muito embora muitas vezes pecamos,
Muitas vezes não vivemos uma vida de santidade o tempo todo. Por quê? Porque somos imperfeitos, somos carne e muitas vezes caímos. E quando a gente cai, a gente peca, né? Mas a gente não deixa de ser santo, porque continuamos separados. Por quê? Porque o pecado é um acidente na nossa vida. O pecado não é uma constante. E o pecado pode ser qualquer coisa. Pode ser uma mentira. Aqui o texto trata muito sobre a questão da prostituição. Mas vamos mais além, né? A partir do momento que eu falo mal do meu irmão, eu estou em pecado. Eu não estou me santificando. Quando eu falo mentiras, eu estou em pecado. Eu não estou me santificando. Então, irmãos, precisamos buscar intensamente a santificação. Mas a minha primeira pergunta é: como nos santificamos? Como nós podemos nos santificar? Em primeiro lugar, o primeiro passo que nós devemos dar para a santificação é o novo nascimento. Esta é a primeira coisa que nós devemos fazer, que o homem pode fazer para ser ou para entrar no processo de santificação. É o novo nascimento. É você deixar as coisas velhas, é você deixar o pecado, abandonar o pecado, se entregar a Cristo Jesus, aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, antes de eu ser crente, antes de eu me converter a Cristo, antes de eu entregar a minha vida a Cristo, eu tenho uma vida de pregressa, eu tenho uma vida de pecado, eu tenho uma vida longe de Deus. Mas aí o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, ou seja, a prática do pecado ficou para trás. E eis que tudo se fez novo. Nós temos agora uma nova vida em Cristo. Nós temos uma nova vida diante de Deus. Nós temos uma nova vida buscando a santificação. E eu costumo dizer, irmãos, que às vezes as pessoas lá fora acham que quando alguém chega para a igreja e se converte, ela recebe uma cartilha do não pode, né? Você recebe uma cartilha dizendo: você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer. E não é assim. Quando a gente se converte, essa cartilha é escrita no nosso coração através do Espírito Santo. Não é o pastor da igreja, não é os oficiais da igreja, não é o professor da escola dominical, é o Espírito Santo que passa a habitar em você, que vai dizer a você que você não deve mais fazer determinadas coisas. É pelo Espírito que habita em você que você vai mudar a sua maneira de agir. É pelo Espírito que habita em você que você vai mudar os seus passos. Aonde você entrava e você fazia o que você queria fazer, agora você não faz mais, porque o Espírito Santo vai estar dizendo a você que as coisas velhas ficaram para trás e que você deve ser uma nova criatura, que você deve ter uma nova ação, que você deve ter uma nova atitude. O primeiro passo para a santificação é o novo nascimento. Paulo também diz na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós temos o fruto para a santificação. Por quê? Porque nós fomos libertos do pecado. O pecado não faz mais parte da nossa vida. O pecado não é mais uma constante em nossa vida. E aí nós recebemos de Deus o fruto para a santificação. Estamos caminhando para a santificação. Como devemos nos santificar? Devemos nos santificar através da oração. Certa pessoa disse que este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. E eu quero parafrasear ele dizendo: ou o pecado me afasta da oração, ou a oração me afasta do pecado.
Quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós oramos, mais nos tornamos íntimos de Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós queremos agradar a Deus. E se eu peco, eu não estou agradando a Deus, então a minha luta é contra o pecado. A minha luta é para não pecar. E a arma que eu tenho, dada pelo Espírito Santo, para a minha santificação, para que eu me fuja do pecado, para que eu me santifique, para que eu busque a Deus, é a oração. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses 1,5, ele diz, 5,17, ele diz: orai sem cessar, orai em todo o tempo, ore em todo o tempo. Se nós orarmos sem cessar, meus irmãos, nós vamos pecar menos, e talvez nem pequemos. Se nós orarmos sem cessar, a gente não vai estar vendo a vida de A e de B. Nós vamos estar orando por A e por B. Nós vamos estar colocando essas pessoas diante de Deus. Devemos orar sem cessar. Orar sem cessar não é você estar o tempo todo, 24 horas de joelhos. Não, mas orar sem cessar é você estar 24 horas ligado no trono de Deus. Aonde você tem que estar ligado com o seu coração, com a sua mente voltada para Deus. Através do seu Espírito, orando. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A nossa oração muitas vezes ela é falha, a nossa oração nós não oramos corretamente, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele pega a nossa oração e ele transforma a nossa oração e leva para Deus de maneira aprazível. Às vezes a gente pede de maneira errada e o Espírito Santo vai e adorna. Não, não é assim. O que ele quer dizer é isto, né? O Espírito Santo corrige a nossa oração e apresenta a nossa oração diante de Deus. Para nos santificarmos, precisamos orar. Precisamos orar e orar. Em terceiro lugar, como nos santificamos? Nos santificamos através do estudo da palavra, da meditação da palavra de Deus. E como falei há pouco, alguém já disse: ou esta palavra me afasta do pecado, ou o pecado me afasta dessa palavra. A palavra de Deus, ela nos santifica, ela tira as arestas. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Quem é a verdade? João 17, Jesus Cristo fazendo a oração sacerdotal, ele apresenta os discípulos diante de Deus, e ele apresenta também a mim e a você, porque na oração ele diz: Senhor, Pai, eu não oro apenas por estes, mas eu oro por aqueles que um dia ouvirão a tua palavra, um dia crerão em ti. Então ele estava orando por mim, ele estava orando por você, ele estava orando pela humanidade numa maneira, no contexto geral. E Jesus Cristo, nesse texto, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Nós temos que ser santificados na verdade. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De que palavra Jesus estava falando? Que palavra era esta? Era a Bíblia? Não. Não era a Bíblia, porque naquela época não tinha a Bíblia, tinha a Torá, mas ainda não existia o compêndio bíblico. Então, que palavra era essa? O que ele estava falando? A palavra aqui que é citada, Jesus fala do Logos, santifica-os no Logos, palavra. É o mesmo termo usado lá em João 1,1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ou no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus. É a mesma palavra que diz que lá em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade, e o Logos, e a verdade e a vida. É essa palavra que é dita falando de quem? Do próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a palavra, é o verbo de Deus encarnado.
Então, quando Jesus ora, dizendo assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele está dizendo, santifica-os em mim, porque eu sou a verdade. Então nós somos santificados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Cristo conquistou para mim, Cristo conquistou para você a santificação, na verdade, através da cruz do Calvário. Quando Ele entregou a sua vida, quando Ele morreu por nós, quando Ele se deu por nós. E agora nós somos santificados na verdade. Em que verdade? Cristo. Em que palavra? Cristo. Cristo é o verbo encarnado, Cristo é a palavra de Deus, viva. E nós precisamos meditar na palavra de Deus. Aí sim, agora para a gente, no nosso contexto hoje, esta palavra aqui, ela nos santifica. Por quê? Porque essa palavra contém as verdades de Deus. Porque esta palavra ela especifica e ela nos ensina a buscarmos a Deus para a nossa santificação, para estarmos a cada dia na presença de Deus. Como nos santificamos? Em quarto lugar, nos santificamos fugindo do pecado, evitando o pecado. Devemos correr do pecado. Se nós queremos ter uma vida de santidade, se nós queremos buscar a santificação, precisamos fugir do pecado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não te chamou, irmão, para a impureza. Deus te chamou para ser santo. Deus te chamou para a santificação. Deus nos chamou para a santificação, e nós precisamos fugir do pecado, nós precisamos evitar o pecado, nós precisamos correr, fazer como José do Egito, né? Que diante da mulher de Potifar, quando tentou agarrá-lo, ele correu, ele fugiu para não se prostituir, para não cair em pecado. Devemos correr, devemos fugir do pecado para buscarmos, para nos santificarmos. Em quinto lugar, devemos nos santificar obedecendo a palavra de Deus, cumprindo com esta palavra, não apenas estudando ela. A Bíblia diz que nós não devemos ser meros leitores da palavra ou meros estudantes, mas sim eficazes praticantes. Devemos praticar esta palavra. 1 Pedro 1, 14 e 15 diz, como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Toda a vossa ação. Isso é depois da conversão. Isto se dá depois da conversão. Precisamos buscar a Deus, nos santificar em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso procedimento. Tudo quanto fizermos deve honrar a Deus. O apóstolo Paulo também escreve a carta aos Coríntios dizendo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E quando eu faço as coisas para a glória de Deus, é porque eu estou me santificando, é porque eu estou buscando a santificação. A minha segunda pergunta é, por que devemos nos santificar? A primeira pergunta é, como nos santificamos? Mas a segunda é, por quê? Por que eu devo me santificar? Por que nós devemos nos santificar? Em primeiro lugar, porque é uma ordenança de Deus. É uma ordem de Deus a nossa santificação. Em Levíticos 11, versículos 45, e também capítulo 20, versículo 7, nos diz, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Parece redundante, né? Santificai-vos e sede santos. Não é redundante, é afirmação. É comprovação da ordem que Ele está nos dando. Santificai-vos e sede santos. Por quê?
porque eu sou o Senhor, vosso Deus. E porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Senhor, nós devemos nos santificar. Por que devemos nos santificar? Em segundo lugar, para entrarmos na sua presença, para estarmos diante de Deus. Para que você esteja diante de Deus é necessário que você se santifique. Para que você esteja diante de Deus é necessário que você busque cada dia mais ao Senhor. Em 1 Crônicas 15, o versículo 12, a parte B diz: santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. A arca do Senhor simbolizava a presença de Deus. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Tanto que em um determinado momento, os animais estavam levando a arca, e a arca tombou para cair, e uma pessoa tocou da arca tentando segurar, e ela morreu na mesma hora. Porque ali era a representatividade da presença de Deus. E aquele homem, aquela pessoa era impura, aquela pessoa estava não estava santificado, estava em santificação. E quando ele tocou a arca, ele morreu na mesma hora. A arca do Senhor é a presença de Deus. Santificai-vos, e a vós e vossos irmãos, para que façais subir, para que vocês possam entrar na presença de Deus. E a carta aos Hebreus nos diz, o escritor da carta dos Hebreus nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. Devemos nos santificar para agradarmos a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Lá em Hebreus também fala: sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, se você quer ver a Deus, se você quer se aproximar de Deus, você precisa se santificar. Você precisa buscar a santificação. Você precisa buscar a Deus para que você alcance essa santificação dada por Ele. Em quarto lugar, devemos nos santificar para que Deus opere maravilhas em nosso meio. Todas as vezes que Deus quer operar algo no meio do seu povo, Ele chama o seu povo ao arrependimento. Ele chama o seu povo à santificação. Ele chama o seu povo para estar diante dEle. Em Josué 3,5, Josué fala para Israel dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor quer fazer maravilhas no meio de vós. Nós devemos nos santificar para que Deus faça maravilhas no meio de nós, através do seu povo. Precisamos buscar a santificação. Em quinto lugar, devemos nos santificar porque Deus é santo. Ele é santo e importa que nós sejamos santos também. Em Levíticos capítulo 11, versículo 45, o próprio Deus declara: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Para que Ele seja o nosso Deus, nós precisamos nos santificar. Precisamos buscar a Deus intensamente. Isaías 6,3 diz que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Precisamos nos santificar porque Deus é santo. Ele é santo. E para que você esteja diante dele, você precisa se santificar. Apocalipse 4,8 também diz que os 4 seres viventes não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Deus é santo. Deus é santo. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, que busquem a Ele em santificação e honra. Precisamos buscar a Deus para nos tornarmos santos, porque Deus é santo e nós precisamos também, como filhos de Deus, nos santificarmos.
Em terceiro e último lugar, Deus tem um propósito na nossa santificação. Nós devemos nos santificar, porque Deus tem propósito na nossa santificação. Lembrei agora daquele jovem, daquele garoto que estava endemoniado, e o pai dele trouxe para os seus discípulos, e os discípulos oraram e clamaram e tentaram expulsar aquele demônio, e o demônio não saiu. E quando Jesus chega, aquele pai diz assim: olha, eu trouxe o meu filho que está terrivelmente endemoniado, e os teus discípulos não conseguiram expulsar este demônio. E Jesus Cristo expulsa ele, e os discípulos ficaram: mas Senhor, por que nós não conseguimos? E Deus disse: porque existem castas de demônios que só saem com oração e com jejum, que só saem com santificação, que só saem com a vida no altar. E os discípulos não estavam preparados para aquele momento. Se você quer ser usado por Deus, você precisa se santificar, você precisa buscar a santificação. Deus tem um propósito na nossa santificação. E um dos propósitos de Deus na nossa santificação é porque Ele quer nos dar o melhor. Ele quer nos dar o melhor desta terra também. Isaías 1, versículos 16 até o 19 nos diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã, como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se você buscar a minha face, se você buscar a minha presença, se você se santificar, você vai receber o melhor de Deus. Você vai receber o melhor dele na sua vida. Deus tem um propósito da nossa santificação, porque também Ele nos usa para abençoar outras pessoas. Quando nós buscamos a Deus em santificação, Ele nos usa para abençoarmos outras vidas. Em Atos 3, de 1 a 10, nos conta que Pedro e João foram ao templo orar. E quando eles estavam passando pela porta, a porta chamada Formosa, tinha um aleijado ali. E aquele aleijado pediu esmolas aos discípulos, a Pedro e a João. E Pedro e João, quando vão passando, olha para ele e diz: olha para nós. E aquele aleijado olha para Pedro e João, e Pedro diz para eles: nós não temos nem ouro nem prata. Nós não temos com que te dar, né? Não temos dinheiro para te dar. Mas aquilo que nós temos, isto nós te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aquele aleijado de um salto ficou de pé. E entrou glorificando a Deus, pulando e saltando, glorificando a Deus, entrando no templo. Pedro e João estavam buscando a Deus, estavam em santificação. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que enquanto ele caminhava, até a sua sombra curava os enfermos. Porque ele estava em santificação. Quando nós nos santificamos, Deus nos usa para abençoarmos outras vidas. Deus nos usa para orarmos e as pessoas serem libertas. Deus nos usa para orarmos e as pessoas serem curadas. Mas nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar a santificação. Deus tem o propósito da nossa santificação. Ele nos leva para ver o face a face. Deus nos leva para junto dele, para vermos face a face. E eu cito aqui novamente, aquele texto que eu já citei. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Deus tem um interesse em nós. Deus tem interesse em nossas vidas. E Ele providenciou a santificação para a gente. Ele tem tanto interesse em nós que Ele providenciou a maneira de nós nos aproximarmos dEle, que é através da santificação. Ele nos santifica para que nós tenhamos o direito
de estarmos diante dele. Enfim, a santificação não é um estilo de vida ou uma opção de vida, mas é uma necessidade humana. A santificação é uma necessidade nossa. Nós temos a necessidade da santificação. Por quê? Porque ela é um ato de fé. Pois para nos santificarmos precisamos agradar a Deus. E para agradá-lo, precisamos da fé. Hebreus também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você precisa crer nele. Você precisa depositar a sua vida na mão dele, para que ele santifique a você, para que ele santifique a sua vida, para que ele santifique o seu coração, para que você tenha uma vida plena diante de Deus, para que Deus te use na pregação do Evangelho, para que Deus te use na oração, para que Deus te use para abençoar outras pessoas. Irmãos, vivemos tempos difíceis, vivemos tempos onde é mais fácil ficar diante da televisão, é mais fácil ficar diante do celular, é mais fácil ficarmos diante do computador, é mais fácil ficarmos fazendo tantas outras coisas do que estarmos lendo a palavra e do que estarmos orando. É muito mais fácil tudo isto. Os irmãos de antigamente, eles tinham essa bênção, né? De não ter computador, de não ter televisão, de não ter nada disso para prendê-los, para atraí-los. Tinha outras coisas, né? Cada época tem sua época, mas eles buscavam a Deus incessantemente. Nós vemos na história da igreja que Deus trouxe o avivamento quando o povo buscou a santificação. Em Crônicas ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Isto é o quê? Isso é processo de santificação. Isso é você se colocar diante de Deus, pedindo a Deus que tenha misericórdia da sua vida, pedindo a Deus que lhe abençoe, pedindo a Deus que lhe use para a glória dele. Busque a santificação, meu irmão. Busque a Deus em todo o tempo. Amém? Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente.